Olá, patriotas de todo o Brasil, patriotas de plantão, que é Nivaldo Lopes aqui de Juazeiro do Norte, no Ceará. Vamos fazer aqui um comentário sobre as falas do presidente Lula, sobre a fala das pessoas que são voltadas para o comunismo, para o socialismo, os que eles dizem, né, o que alegam, os argumentos que usam para justificar a necessidade do comunismo, para defender, né, esses regimes que eles tanto querem trazer para o país, socialismo, comunismo. Uma das falas do presidente Lula foi aquela lá de que finalmente conseguimos colocar alguém, né, um comunista no sistema de justiça, na nossa corte, né, no Supremo Tribunal Federal, que foi o Flávio Dino. Então, quando o Flávio Dino foi aprovado pelos senadores ali, quando passou, o Lula falou: finalmente nós conseguimos colocar um comunista, né, no STF, na corte, na Suprema Corte do nosso país. Então, não é crime querer implantar o comunismo e o socialismo, não é crime, não é algo errado, é algo que existe, que as pessoas podem recorrer a isso. Quem quer, tem mais é que lutar e divulgar, né? Então, quem defende o comunismo tem que falar mesmo, mas tem que falar abertamente, não esconder boa parte do que representa o comunismo, das leis, né, com as quais ele é construído, porque a gente tem que falar para a população saber o que é realmente o comunismo. As pessoas têm que entender o que é o comunismo, porque tem pessoas que não estudou, não leu, nunca leu sobre o marxismo, nunca leu sobre o leninismo, nunca leu sobre os movimentos e sobre os países que já implantaram esse regime, quais foram suas consequências, né? A Alemanha, o Muro de Berlim, que dividia lá uma Alemanha de outra. As pessoas não entendem o que era isso, o que significava isso, como foi feito e quais foram os resultados, quem se deu melhor, quem se deu mal, né, por assumir ou por negar esse regime. Então, as pessoas deviam, primeiro, quem defende o comunismo, né, e o socialismo tinha que também falar para as pessoas, expressar e dizer o que significa o comunismo. É bom lembrar que para instalar o comunismo precisa destruir a propriedade privada, precisa que não exista empresários, não existe pessoa empreendendo. Então não existe propriedade particular, as pessoas, porque o regime totalitário comunista, ele vai controlar tudo, concentrar tudo na mão do governo. O Estado é quem vai controlar tudo. Então tudo pertence ao Estado, ao governo. Quem estiver no governo é quem está controlando, quem está regulando, quem está administrando todas as propriedades, os meios de produção, os meios de bem de produção, tudo. Então, quem busca instalar o regime comunista em um país, quem é socialista, comunista, vai lutar a favor da diminuição do setor privado, da redução do setor privado, vai buscar dificuldades, vai permitir dificuldades sobre o mercado particular, sobre as empresas. Então, mesmo que ele seja, por exemplo, um presidente, que ele possa decretar leis lá, ele vai decretar aquelas leis que vai favorecer o comunismo, mesmo que isso esteja dificultando a vida do setor particular, do empresariado, de quem produz riqueza em um país. Por quê? Porque ele quer que quem produza seja o governo, quem seja dono das empresas seja o governo. Então é uma das coisas que ele faz. O comunismo também, ele quer estabelecer as pessoas numa classe só. Então ele vai eliminar as classes sociais. Então o comunismo, ele é contra uma pessoa ter mais do que outra, uma pessoa ter uma casa melhor do que o outro. O comunismo, ele é contra a pessoa ser rica, ostentar, né? Por isso que eles falam, a classe média ostenta muito, é preciso ter uma cartilha dizendo o que as pessoas podem ter, o que as pessoas têm que ter apenas uma casa, um carro, não pode correr atrás de mais, porque para que ele precisa, se ele vai viver pouco tempo aqui, então ele tem que ter apenas uma televisão. Essas pessoas dizem isso, as pessoas que querem implantar o comunismo, por quê? Porque eles querem induzir, porque eles querem estimular, porque eles querem conscientizar a população, fazer elas crer que elas precisam apenas disso. Então elas não devem se qualificar mais, correr atrás de melhorar a sua própria vida, o seu conforto, mesmo que elas tenham condições de fazer isso, não deve. Quem é comunista não precisa se esforçar,
não precisa recorrer à meritocracia, usufruindo-se de sua liberdade, correndo atrás de se qualificar mais, de empreender mais, para ter mais um resultado maior lá na frente, não. Tem que apenas deixar que o governo vai cuidar de tudo. Essas pessoas comunistas, elas dizem isso. O comunismo também ele é contra as religiões, porque diz que a religião está controlando a população, e quem quer controlar a população é quem está sendo líder ali dentro do comunismo, é o líder que vai administrar o país que está empregando o regime capitalista, o regime comunista. Então, as pessoas que querem o comunismo, eles são contra a religião, contra essa coisa do Deus, do ser supremo que comanda ali, que diz o que as pessoas têm que fazer, porque quem quer fazer é o Estado. O Deus que vai dizer o que as pessoas têm que fazer é o Estado comunista, e não esse Deus que a gente tem, que as pessoas têm eternamente e que a gente não muda, né? Que a gente não sai de debaixo das asas dele. A gente tem que sair para poder obedecer ao comunismo. Então o comunismo é contra Deus, né? Contra a religião, essas coisas, contra propriedade privada e contra a desigualdade, né? Contra, mesmo que essa desigualdade seja algo sadio e resultante da liberdade. A desigualdade é resultado da desigualdade, da liberdade que as pessoas têm, né? Da meritocracia. Se alguém tem algo a mais do que outro, é porque ele tem condições, ele tem mais habilidades para uma coisa, ou ele arriscou, empreendeu em algo que deu muito resultado, porque as pessoas aceitaram aquele produto ou serviço que ele expôs e que ele ofereceu para a sociedade. Então, vai depender de muitos fatores. Um deles é você ser qualificado. Para você ser melhor, você tem que se qualificar mais, e isso tem que seguir a meritocracia, que é o que o comunismo quer eliminar. Ou você tem que ter mais sorte, ou você tem que ter... Às vezes as pessoas têm oportunidades iguais, mas não têm os mesmos resultados, porque um acorda mais cedo, porque um tem mais coragem. Então, a vida é desigual e sempre será. A igualdade, ela não é estável, ela vai, em um momento ou outro, ela não dura, ela oscila. Em um momento ou outro, ela está mais igual, mais desigual. Então, a sociedade é desse jeito, desigual. E essa desigualdade é quem causa... É uma dos motores da engrenagem, né? É um ingrediente motriz ali da sociedade. Só funciona por isso, porque existe a desigualdade. Então alguém precisa vender sua mão de obra e o outro lá precisa pagar por essa mão de obra. É assim que funciona. Então eu sempre digo que o equilíbrio se dá do desequilíbrio. Eu sempre falo isso porque a gente pode empregar em muitas coisas essa frase. Então, a desigualdade ela é benéfica, desde que ela seja justa, de que o cara tenha aqueles resultados, porque ele gerou aquele resultado em sua vida. Mas os socialistas, eles querem os resultados, eles querem lançar mão apenas de ser beneficiado pelos resultados, sem se importar com os deveres que ele tem que ter para poder chegar a esses resultados, porque eles têm que produzir, eles têm que batalhar, que trabalhar igual ao outro para poder ele ter o resultado igual ao outro, e não querer ter uma vida igual, apenas os resultados iguais, sem o esforço igual. Isso não existe. Então o presidente Lula também falou, né? As pessoas ficam falando que a gente é comunista, que a gente é socialista. A gente tem orgulho de ser chamado de comunista, de socialista. A gente realmente é socialista e comunista. E aí tem uns seguidores deles que ainda ficam falando que o Lula não é comunismo. Quem foi que disse que o Lula é comunista, que eles querem implantar o comunismo, que eles gostam que eles aprovam o regime comunista? Sendo que ele mesmo diz, né, o próprio Lula diz, e os seguidores dele, as pessoas que são dos partidos alinhados ao dele, que seguem as mesmas ideologias, eles querem o comunismo. E eles mesmos dizem, mas tem pessoas cegas que nem sabem o que é o comunismo e fica falando que jamais vai existir no país, aqui no nosso Brasil. Nosso Brasil é forte, jamais alguém vai implantar o comunismo, jamais a gente vai ser como a Venezuela ou como Cuba, ou assim tão controlado e as pessoas sem liberdade. Lá começou assim também, as pessoas dizendo isso, por isso que chegou, porque as pessoas diziam isso, acreditavam que não ia cair, o país era forte e ficou assim. Não existe esse país que seja tão forte a ponto de
dele não ser destruído, se alguém está só consumindo, só destruindo, só demolindo, criando leis destrutivas, tudo, mesmo que seja a coluna mais forte de concreto, ela vai ruir, ela vai quebrar, ela vai cair. Da mesma forma é a sociedade. Mesmo que ela seja organizada, mesmo que o Brasil seja forte, ele é forte por quê? Porque nós estamos colhendo agora, nós estamos vivendo sobre resultados de políticas neoliberais, de políticas liberais, de políticas capitalistas liberais, de uma liberdade que já existiu do passado até agora, mas que cada vez mais está sendo oprimida e perdida para a entrada do comunismo. Então, essa liberdade, ao passo que a gente vai perder mais, se a gente for perder essa liberdade para o comunismo, os resultados vão mudar também. E aí a gente vai ver um país sem emprego, sem empresa, monopolizado. As empresas, não existe mais uma variedade na produção, cada vez mais escasso, tanto a quantidade como a variedade. A gente vai na prateleira, em vez de ter 10 produtos para a gente escolher uma marca, a gente vai ter só 2, só 1, e daqui a pouco só o produto fabricado pelo governo, e aí já estamos no comunismo. É assim que funciona, porque as empresas vão sendo afugentadas naturalmente, né, de acordo com as medidas implantadas pelos governos socialistas e comunistas. O setor particular, privado, vai sentindo dificuldade, vai fechando as portas, desempregando pessoas. As pessoas vão passando a depender cada vez mais do governo. E aí, por depender do governo, vão defender esse governo miserável, controlador. E cada vez mais a gente vai descendo ladeira abaixo, rumo ao buraco, né, rumo ao poço, que é esse regime comunista que já destruiu muitas economias aí afora. Então é por isso que a gente faz falas assim sobre o comunismo, porque tem pessoas que não conhecem o que é o comunismo e nem o que ele vai fazer. E aí ele alega que existe para dar uma igualdade, né, uma vida melhor para as pessoas, para todas as pessoas, para distribuir, mas muitas vezes ele permite distribuir de uma forma errada, onde aquele que não construiu nada vai ter os benefícios, vai ser atendido, e aquele lá que construiu vai ser desestimulado a continuar produzindo. Aquele que construiu, muitas vezes é freado e bloqueado, ele não pode ter os resultados diferentes. Por quê? Porque o comunismo não permite. Então ele construiu, mas ele não pode usufruir. Ele vai parar de produzir, ele vai fechar as portas, ele vai embora, e a tendência é isso. É demolir, destruir a economia, quebrar a economia, que é o que o comunismo e o socialismo têm feito em países. Na Argentina, ainda durante muito tempo, agora que parou mais porque entrou um governo diferente. Mas na Venezuela, em Cuba, o que destrói lá é um governo. O governo tem o dom tanto de ajudar um país como de destruir. Então, depende do regime que ele adota. E o comunismo e o socialismo é um regime destruidor de economias, é um regime da fome e da miséria, que quase destruiu parte da Alemanha, e depois, um dos lados da Alemanha, depois que derrubou o muro, ajudou a reconstruir o outro, porque uma parte ainda estava viva e em pé ainda, e graças ao regime que ela tinha adotado, que era capitalismo liberal, e não tinha aderido a esse regime da morte, da fome, da miséria, que é o comunismo, lá na Alemanha.